Estamos no mês de conscientização sobre o câncer de próstata e é fundamental entender que essa doença não só pode impactar a saúde de forma geral, mas também trazer implicações sérias para a fertilidade masculina. Muitas vezes o tabu em torno do câncer de próstata e sua relação com a fertilidade impede que os homens busquem informações e cuidados. A conscientização é o primeiro passo para a prevenção. Começou com uma campanha muitos anos atrás para justamente a conscientização, a educação dos homens com relação à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Hoje em dia a gente até acha que o Novembro Azul deve ser mais amplo que isso. O urologista ele não é um médico só da próstata, ele é médico da saúde masculina. Então é muito importante que o paciente venha ao consultório. O Novembro Azul é uma tentativa de chamar esses pacientes para a gente, mas também para a gente olhar a saúde de uma maneira global. A gente tem diversos aspectos para ser conversados durante uma consulta, entre eles, óbvio, a saúde prostática, mas a gente vai conversar sobre a vida sexual, sobre prática de atividade física, sobre hábitos saudáveis que são importantes ao longo prazo para esse paciente. A infertilidade é a dificuldade de engravidar, de ter filho de maneira natural. Esse não é um tópico talvez muito abordado dentro desse aspecto do câncer de próstata, porque 65% a 70% dos pacientes com câncer de próstata já vão ter mais de 60 anos, né? Então são pacientes que já têm uma prole, uma família constituída. Então normalmente ter dificuldade para ter filhos não é uma questão para esses pacientes. Mas obviamente os pacientes que não têm filhos ainda, que chegam aos 50 anos ou 60 anos, não têm filhos e têm um diagnóstico de câncer de próstata, isso também tem que ser abordado, que o tratamento ou a própria doença pode gerar sim infertilidade. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. Ainda segundo o INCA, a doença corresponde a 29% dos casos de câncer entre os homens. A importância de realizar exames periodicamente se faz ainda mais frequente quando cânceres como o de próstata não apresentam sinais na fase inicial da doença. A gente acredita que muitos homens deixam de ir no consultório por medo de ter um diagnóstico e o diagnóstico levar a um tratamento que gere a disfunção sexual. Mas o que é o mais importante nesse aspecto? Não adianta a gente fugir da doença. O interessante é que a gente faça o diagnóstico mais inicial possível. Quanto mais inicial ele for, melhor são os tratamentos e menores são as sequelas. Então é muito diferente a gente operar um paciente que tem uma doença pequena, inicial, pouco agressiva, de um paciente que chega para a gente com uma doença mais avançada. E o tratamento vai variar de acordo com a fase em que o câncer for diagnosticado. Os tumores iniciais seguem uma proposta curativa, basicamente eliminar a doença com cirurgias e radioterapias. Já em um caso mais avançado, os tratamentos são mais sistêmicos, envolvendo também radioterapias, quimioterapias, bloqueios hormonais e cirurgias mais complexas.